Capítulo 150 Torre de Pedra. Neste momento, Lightning estava voando em algum lugar do outro lado da floresta escondendo. Aos olhos dela, parecia que o mundo se tornara menor. Até onde seus olhos podiam ver, todos os detalhes haviam desaparecido, apenas o mundo feito de cores puras foi deixado. Brown era a terra, cinza eram as montanhas, verde a floresta e azul o rio. No entanto, foi esse verde que ocupou uma esmagadora maioria de seu campo de visão. E não o verde brilhante dos campos de grama em Bordestovo. Aqui o verde era misturado com cinza e preto, tornando escuro e condensado. Seja para o oeste ou para o norte, em todos os lugares que ela olhava, ela só via um verde escuro, sem fim à vista. Por vê-lo por tanto tempo, ela lentamente desenvolveu uma sensação de queda. Então, de vez em quando, Lightning tinha que olhar para o céu, para dispersar a sensação crescente de desconforto. Atrás dela, as nuvens negras e nubladas passavam muito baixas, envolvendo a cordilheira intransponível e a cidade fronteiriça na chuva e no nevoeiro. Ela agora estava voando sobre a floresta, tentando encontrar os restos de 450 anos atrás. Para ela, essa era sem dúvida uma grande aventura. 2 semanas atrás, quando Roland lhe ofereceu essa tarefa, Lightning imediatamente aceitou essa missão. Além disso, havia uma grande diferença entre Cara, que achava que o livro antigo era infalível, e o príncipe. Sua Alteza repetidamente explicou a ela que este desenho só poderia ser usado como referência e que a parte mais importante da busca era sua segurança, não importaria se ela pudesse encontrar a torre ou não. Isso deu à jovem a impressão de que ela teria um ótimo momento. Ela sabia que Sua Alteza Real estava certa, mesmo no caso de ser o castelo da cidade fronteiriça. Durante o período de mais de 400 anos, as plantas teriam crescido em quase toda parte e gradualmente se tornado uma pilha de poeira. Mas ela ainda queria encontrar este lugar, para determinar a localização da estrela hexagonal. Era o mesmo que determinar a posição de Taquila. Tendo ouvido os meandros da questão, Lightning naturalmente entendeu o que significava para ela encontrar Taquila. Que ela estava ajudando o príncipe a encontrar a causa real da eclosão da guerra com os demônios, que a igreja estava tentando esconder com toda a força. Se ela comparou isso com as excitantes explorações de seu pai tentando encontrar novas rotas marítimas, foi ainda mais emocionante. Para sua pesquisa, Lightning usou o método gráfico. Ela havia separado o mapa em muitos pequenos quadrados, e mantendo uma velocidade constante e contando o tempo que voava, ela saberia até onde voara. Ao mesmo tempo, ela consistentemente retirou o interior de uma das praças. Toda vez que uma das praças estava cheia, ela também sabia que a área já havia sido pesquisada. Agora ela já tinha preenchido metade desses quadrados. As nuvens tempestuosas atrás dela pareciam estar se aproximando mais rápido do que Lightning havia imaginado anteriormente. A jovem garota podia até ouvir vagamente o trovão que rolava nas nuvens. Para estar segura, ela baixou a altura, descendo em direção à floresta. Neste momento, uma sombra cinza passou pela sua visão. Relâmpago chocante, que imediatamente parou seu voo para frente. Em vez disso, ela pairou no ar, olhando para trás através da massa de verde. Mas ela não conseguiu encontrar nada. Foi uma ilusão. Ryu pensou, não acreditando. Ela decidiu procurar a área novamente. Mas desta vez, ela voou a uma altura muito menor. A floresta não era mais um bloco sólido de verde, transformando-se em uma coleção de troncos de árvores manchadas, ramos bifurcados e todos os tipos de folhas diferentes. Diante dos olhos de Lightning, os detalhes do mundo emergiram de um bloco sólido de verde. Depois de várias respirações, Lightning de repente detectou uma pequena torre de pedra branca escondida atrás dos galhos das árvores. A parte superior completa da torre havia sido cortada, levando ao problema de que as árvores haviam crescido mais do que a torre e coberto com uma camada de verde, tornando quase impossível de ser vista de cima no céu. Se não fosse por seu desejo de evitar as nuvens carregadas de chuva, ela provavelmente teria perdido.
O coração de um raio começou a bater mais rápido, poderia ser que este fosse o local marcado no mapa. Ela voou lentamente várias voltas ao redor da torre, mas não descobriu nenhuma circunstância incomum, então ela decidiu dar uma olhada para ver o que ela poderia detectar. Após o pouso, a bruxa só descobriu que não era certo chamá-lo de uma torre de pedra branca. Sua superfície estava coberta de videiras e musgo. Durante a passagem do tempo a torre tinha se tornado um cinza esverdeado. A torre estava ligeiramente inclinada para o lado, dando a impressão de que fora atingida por uma enorme força que enchera os arredores com pedras espalhadas. Estas pedras foram feitas do mesmo material e cor da torre de pedra e devem ter sido fragmentos do antigo topo da torre. As peças maiores ainda estavam claras para ver, mas as menores já haviam sido enterradas sob o solo e as ervas daninhas. A antiga torre de pedra era certamente enorme. Mesmo agora, a área de baixo ainda era tão grande quanto o castelo da cidade fronteiriça. Ruínas como essa normalmente teriam um porão. Logicamente falando, a coisa certa a fazer era registrar a localização dos restos mortais e depois retornar imediatamente à cidade fronteiriça. As várias aventuras que ouvira também a lembravam que entrar em uma ruína que já durava centenas de anos não era a escolha certa. Por exemplo, o ar viciado no porão vedado poderia se tornar tóxico e acabar rapidamente com sua curta vida. Sabendo de tudo isso, Li Ying ainda não se moveu nem um pouco. Sua própria curiosidade a incomodava constantemente. Entra e dá uma olhada, não vai demorar muito. Mais uma vez, ela olhou para o céu, vendo que o céu anteriormente relativamente azul havia se tornado sombrio. Aparentemente, uma tempestade estava chegando. Com isso está decidido, ela disse a si mesma, voar através da chuva seria muito desconfortável, então eu não posso evitar e ter que me esconder na torre. Se eu já estou lá, eu também posso dar uma olhada rápida. Caso eu realmente descubra o porão, eu absolutamente não vou sozinha. Depois de pensar sobre isso, a obediência de Li Ying foi suprimida por sua curiosidade, então ela foi até as videiras e começou a procurar a entrada. Quando ela o encontrou, tirou uma faca da cintura e limpou um pequeno buraco. Só era grande o suficiente para poder rastejar por ele. A porta, que antes era feita de madeira, já havia sido erodida há muito tempo, assim ela agora podia entrar com sucesso na torre. Como o topo foi arrancado, ela não estava precisando de uma tocha para ver claramente. Depois de circundar o fundo da torre, Li Ying ainda não descobrira nada que fosse excitante. Aparentemente, ao longo do tempo, todos os vestígios de itens foram apagados pela natureza. Além dos restos das paredes antigas, não havia mais nada no chão. Atrás de uma parede imóvel, ela descobriu um buraco no chão, que deveria ser o lugar das escadas anteriores, mas todos os vestígios deles já haviam sido apagados. O acesso ao porão parecia muito visível. Foi construído na direção sudoeste do piso, de frente para a entrada da torre de pedra. Li Ying suspeitava que, se ela se movesse ao longo deste caminho para as terras selvagens, ela descobriria a antiga Tower City Taquila. Neste momento, a chuva começou a cair do céu, atingindo Li Ying no nariz. Para manter-se seca e sem opção melhor, ela entrou no buraco e caminhou lentamente para o canal que se estendia no subsolo. Quando ela virou em uma esquina, ela foi parada por uma porta de madeira. Embora a porta não estivesse completamente corroída, ainda parecia dilapidada, contanto que fosse apenas tocada um pouco, a porta certamente seria rasgada. Logo, a chuva externa se transformou em uma chuva torrencial, e o som crepitante da chuva batendo no chão gradualmente se tornou transformando o caos em um som inseparável. Onde ela estava agora, ela estava a salvo da chuva, mas a água começou a fluir para dentro do buraco. Para evitar molhar os sapatos, Li Ying levantou os pés do chão e começou a flutuar lentamente para cima. De repente, ela podia ouvir vagamente um grito, misturado com a chuva. Era quase indistinguível. O som repentino deixou todos os seus cabelos em pé, e a jovem começou a parecer em pânico. Mas dentro da passagem estreita, ela não conseguia detectar nada além das pedras espalhadas.
Com a ajuda da luz fraca vinda de fora, ela abriu a bolsa e pegou uma tocha e pedra de dentro, querendo usar um pouco de fogo para dar uma olhada melhor. Neste momento, os gritos soaram novamente, mas desta vez parecia que tinha vindo de trás da porta. Li Yingling não pôde evitar, ela se encolheu e rapidamente se virou, perdendo seu aperto em sua tocha, soltando-a no chão, onde ela com um grande barulho entrou na água. Desta vez, o som tinha sido muito mais claro, ela poderia distinguir ligeiramente que era uma voz de mulher. Alguém estava no porão. Pensando nessa ideia, ela começou a suar. Como isso pode ser? A Torre de Pedra já foi deixada aqui por mais de 400 anos. Além disso, também está profundamente escondido na floresta. Além de mim, quem mais pode ter chegado aqui? Ajude-me. Quando o som pôde ser ouvido pela terceira vez, ela teve certeza de que o som vinha de trás da porta de madeira. Além disso, parecia que alguém estava em perigo. Li Yingling engoliu sua saliva e cuidadosamente colocou a mão na porta, empurrando-a gentilmente contra ela. A porta de madeira úmida e cremosa imediatamente caiu para trás, esmagando com o estrondo abafado no chão, expondo uma figura alta diretamente na frente dela. Li Yingling sentiu seu sangue congelar em suas veias. A silhueta parecia exatamente igual à do diabo na pintura de Soraya. Na penumbra, o diabo parece estar olhando para ela, seu corpo massivo ligeiramente inclinado para a frente, segurando um enorme machado dentro de sua mão que tinha apenas 3 dedos. Na luz refletida, ela podia ver claramente as manchas de sangue no corpo do machado. Por um momento, as imagens sangrentas desses horríveis monstros matando suas irmãs vieram à sua mente. Seu grito ecoou pelo porão. Ela jogou a pederneira que ainda estava em sua mão na direção do diabo antes de se virar e voar com sua velocidade mais rápida para fora do canal, diretamente para a chuva, fugindo na direção da cidade fronteiriça. Relâmpago não notou que quando o pedaço de sílex bateu no peito do diabo, ele criou o som de um estalido nítido. A área onde havia atingido começou a rachar, espalhando-se rapidamente até cobrir todo o corpo. O corpo do diabo, coberto por rachaduras, se fragmentou em muitos fragmentos, transformando-se em poeira branca, que então desapareceu ao vento.